Então, dando sequência à aula anterior, nós temos aqui já a estrutura de uma estratégia. Então, o que eu preciso como base de uma estratégia, né? Eu preciso de alvo, né? Então, preciso de alvo, vou colocar aqui 50 pontos, ponto e vírgula. Preciso de stop, né? Vou colocar aqui também 50 pontos, ponto e vírgula. Como para mudar, então preciso de alvo e stop. Então, vamos supor que eu entrei, né? Vamos supor aqui, entrei numa operação, né? Então, tô aqui, o candle ele ele apareceu, ótimo, beleza, comprei. Então, comprei. O que que eu preciso? Preciso do meu alvo e preciso do stop, certo? Ok, alvo e stop estão aqui. Que mais que eu vou precisar? Eu vou precisar o porquê comprar, né? E o porquê vender. Então, vou precisar do meu sinal de compra e do meu sinal de venda. Só que o meu sinal de compra e sinal de venda, ele pode ser um parâmetro? Depende. Mas nesse caso aqui, nós vamos criar variável. Então, sinal de compra e vírgula sinal de venda, eles vão ser ambos booleanos, né? Porque é verdadeiro ou falso, certo? Ótimo. Eu vou precisar alvo, né, e stop. Então, esses aqui são os valores dos parâmetros do alvo e stop. Então, parâmetros de alvo e stop de alvo, né? Parâmetros de alvo e parâmetros de stop. Mas eu preciso também das variáveis, né? Por exemplo, eu vou comprar, como eu disse para vocês, estou comprando, né? Então, comprei aqui. Meu alvo, stop, vai ser com parâmetros de 50 pontos. Mas ele vai ser com base no meu preço de entrada, né? Então, por exemplo, meu preço de entrada é mais o meu alvo, mais os 50 pontos. Então, preciso criar uma variável que faça esse cálculo para mim. E da mesma coisa para o stop, né? Vai ser o meu preço de entrada menos o meu stop. Então, eu preciso, por exemplo, aqui colocar alvo de compra, né? Alvo de venda, certo? Stop de compra, stop de venda, tá? Isso aqui tudo vai ser float, né? Ou real, tá? Porque vão ser números de, por exemplo, vai ser no mini índice 135 mil, né? Aqui a gente tem o Ibov, vamos pôr aqui o índice. O índice ainda não abriu, né? Tá, são 8h54, já já ele vai abrir às 9 horas. Então o preço, né, 138, 135 aqui foi o fechamento, né? Fechamento. Então, isso aqui é um número real, né? 138,135. Então, eu comprei, né? Deu o sinal de compra, eu coloco o meu alvo da compra e coloco o meu stop da compra, certo? Esse é o básico das variáveis, ok? Isso é de extrema importância a gente entender. Você já vai saber qual é a estrutura inicial que você quer? Dificilmente você vai ter na cabeça já. Eu já sei porque eu desenvolvo há muito tempo, né? Então já sei quais são os parâmetros básicos que eu tenho, né? E os parâmetros, as variáveis básicas, né? Para poder dar esses valores aqui, né? E aí, o que mais que a gente tem que criar aqui? A gente tem o nosso alvo e o nosso sinal de compra e o sinal de venda, ele vai ser com base no que, né? No fechamento só do candle. Então, eu não vou precisar em tese de criar uma variável. Eu posso criar, por exemplo, fechamento anterior, essas coisas? Posso. Mas a gente já tem essas palavras reservadas aqui para a gente poder utilizar, né? Então, eu vou criar o meu alvo, por exemplo, num cruzamento de média, em cima de algum indicador ou em cima de alguma função gráfica. Então, aqui nós temos, ó, alarmes
né, as funções de alarme, que é o alert. Nós temos as funções de backtest, que é para envio de ordens, posições compradas, vendida, cancelar ordens, buscar resultado. Tudo que é referente a envio de ordens, né, está em backtest. Vamos usar bastante. Aqui nós temos algumas funções de candlestick, né? Nós temos aqui alguns exemplos. Nós temos aqui funções gráficas, né? Então console.log, bar, né? Para plotar, então horizontal line, horizontal cut line, ou seja, funções gráficas que vão executar indicadores, vão uma série de outras coisas. E temos os indicadores, que é onde eu quero chegar. Então, a minha estratégia ela vai ser com base em um indicador ou ela vai ser criado um indicador, né? Então, definimos aqui a estrutura básica de parâmetros e variáveis. Eu preciso definir qual vai ser meu sinal de compra e qual vai ser meu sinal de venda, tá? Então, para que a gente possa entender a criação do zero de uma estratégia e ela não seja, digamos assim, muito complexa inicialmente, vamos trabalhar só com abertura e fechamento, por exemplo, tá? E para a gente poder também determinar os envios de ordem, quais tipos de ordem nós vamos enviar e tudo mais. Então, eu vou começar definindo aqui os valores das minhas variáveis, tá? Vou começar atribuindo isso. Então, meu sinal de compra ele vai ser 2 ponto igual ao que? Vou colocar aqui quando for um candle de alta. Eu vou comprar quando o fechamento for maior do que a abertura, tá? Quando for um fechamento maior do que a abertura, então o fechamento zero ele tem que ser maior do que a abertura zero. Então tô falando isso aqui de um candle de alta, né? Ponto e vírgula, ok? E o meu sinal de venda ele vai ser o oposto do meu sinal de compra, que vai ser o fechamento, né? Zero menor do que a abertura zero, ok? Perfeito. Então aqui nós temos um sinal de compra e um sinal de venda, beleza? Ótimo. Então comprei. Meu sinal de compra é o meu fechamento. Depois que eu comprei, o que eu vou precisar? Vou precisar de um alvo, né? Então o meu alvo da compra ele vai ser 2 ponto igual ao que? Aí entra as funções aqui de backtest, né? Aqui entra as funções de backtest. Então, existe a função ó, buy price, ó, retorna o preço de compra da posição, né? E existe também a função sell price, que retorna o preço de venda da posição. Então, como eu disse, isso aqui é tudo baseado em backtest, tudo que nos remete a posições, a envio de ordem posições. Então, eu vou definir que, bom, uma vez que eu comprei, eu preciso pegar o meu preço de entrada, que é o meu buy price, no caso da compra, e colocar um alvo, tá? Isso se você quiser usar o preço de entrada como referência para colocar o seu alvo. Se não, você pode também pegar máxima, mínima, fechamento, né? Média móvel. Você pode colocar a referência que você quiser para colocar o seu alvo. Como o intuito aqui é a gente poder colocar uma, uma base inicial e também estudar algumas das funções, né? A gente vai usar o buy price, tá? E aí, conforme a gente vai avançando, eu posso ir mudando isso para também não ficar muito complexo para quem está iniciando. Então, eu comprei, né? Deu sinal de compra. Onde que eu coloco o meu alvo? Vou pegar o meu buy price e vou mais o meu alvo, que foi o parâmetro que a gente criou. Então, alvo está aqui, ó. Quando eu clico, ele já refere-se a 50. Então, o meu alvo C vai ser o meu buy price mais o meu alvo. Olha lá, o mini índice abriu, nossa, com um extremo gap de alta, mais de 3.000 pontos. Olha só, cara, uma pancada só. Que loucura, né? Vamos abrir o gráfico aqui só para ver o que aconteceu. Que
estranho, né? O Profit está conectado. Será que deu algum bug aí? Ó, alguma instabilidade na bolsa de valores, tá vendo? E isso aqui atrapalha bastante a execução do robô, porque o robô não conta com isso. Então isso aqui é bem complicado, tá? Vamos continuar aqui até que ele retorne aí o normal. Beleza. Então, meu alvo, tá? E o meu stop C, né? Vai ser o meu buy price também, que é sempre a minha referência, né? Menos o alvo agora. Então, comprei, coloco o meu alvo de 50 pontos, meu stop de 50 pontos. Agora eu preciso do stop V. Desculpa, vamos colocar aqui alvo V. O meu alvo V, ele vai ser o meu agora, a função que busca o meu preço de entrada, que é retorna o preço de venda, tá vendo? Da posição. Então, eu vou ter aqui o meu sell price, tá? Meu sell price menos o alvo. Aqui é o contrário, né? Alvo V. Por que o contrário? Se a gente parar para pensar, o que a gente tem aqui? A gente tem, por exemplo, um candle de queda, né? Por exemplo, aqui, um candle de queda. Vamos pegar aqui um candle de queda. E aí, vamos supor que fez um candle de queda, né? Ele vai ter aqui o fechamento menor do que a abertura. Ele vai vender aqui, né? E aí eu pego o meu sell price, que é o meu preço de venda, menos o meu alvo. E aí eu consigo ver aonde que eu quero colocar esse alvo, né? Tem várias formas de fazer isso, tá? Não se limite a só isso. Isso aqui é basicamente para a gente entender a estrutura de uma estratégia e aí sim a gente pode ir depois para o módulo avançado, né? Mas a gente pode, por exemplo, pegar aqui a amplitude desse candle, colocar uma vez para baixo, né? Medir, fazer um Fibonacci no candle e aí colocar aqui no 50%, colocar uma parcial aqui, o resto aqui. Então, existem várias formas da gente poder trabalhar em cima disso, tá? Será que aconteceu com o mini índice? Travou aqui. Então, a gente tem agora o stop V, 2 pontos igual, sell price, mais o stop agora, certo? Stop V. Então, é importante você sempre entender o sinal de mais e menos, né? Para você fazer o cálculo correto, tá? Então, vou verificar a síntese aqui e vou salvar, tá? Então, isso aqui é uma estrutura que a gente já deu, ó, já defini, atribui o valor do meu sinal de compra, atribui o valor do meu sinal de venda, atribui o valor do meu alvo de venda, do meu stop de compra e do meu stop de venda. Então, está tudo atribuído, né? Então, uma vez que a gente atribuiu isso, aí a gente precisa começar a enviar o sinal de compra e o sinal de venda, né? Então, beleza, eu tenho aqui meu sinal de compra, mas eu preciso agora começar a criar o controle de fluxo, né? Então, aí aqui o que vai acontecer? Aqui é onde a gente começa, né? Onde a gente começa a usar, quer dizer, a gente já começou a utilizar, né? Mas nesse momento aqui, a gente começa a utilizar o controle de fluxo, né? O se, então, se não, né? Voltando aqui, ó, tudo que o manual nos diz, ó, a gente passou por essa fase inicial, que é a estrutura de uma estratégia, né? Olha lá, ó, entrada, variáveis, função e o código, né? Então nós temos aqui entradas, né? O input, né? Input parâmetro, variável e o início e fim e já deu os valores para cá. Aí temos a área de declaração, área de código e aí fluxo de uma estratégia, como funciona a execução dela, né? Os tipos de variáveis, né? Open, high, ó, série de dados, utilizamos série de dados também, né? Não utilizamos o array, não precisamos desse momento. Correlação também não. E aí, controle de fluxo. Então, nós precisamos agora criar um controle de fluxo. Se, então, se não,
né? Então aqui, ó, begin, se close, então ele nesse caso ele está colocando paint bar e plot texto, né? Aí entra loops, certo? Então agora nós usamos também, ó, os operadores matemáticos, né? Vamos usar agora, vamos usar os operadores lógicos, né? Para criar. E aí nós entramos aqui no backtest e chegamos na automação. Então você vê que tudo que a gente colocou aqui, a gente usou um pouquinho de cada, né? Aí usamos da estrutura, usamos da série de dados, né? Usamos os tipos de dados das variáveis, né? Usamos a atribuição dessas variáveis e agora nós vamos usar do conhecimento de controle de fluxo, né? Então, isso a gente vai aprender aí na próxima aula, tá certo? Então, paz e prosperidade, até a próxima aula.